Nós estamos recebendo aqui com muito prazer, mais uma vez, né, o professor Herbert Lima, ele que é secretário da Educação do município de Sobral, né? Secretaria, lógico, vinculada aí à prefeitura do município. E aí, como a gente sempre diz, toda a nossa audiência, né, quem mora em Sobral principalmente, a gente paga imposto, a gente paga taxa, a gente cumpre os nossos deveres e em troca o setor público ele também se obriga, né, tem assume o compromisso de retornar esses impostos, essas taxas em forma de ações. E aí para isso a gente convida sempre principalmente os secretários municipais para vir aqui e expor o que foi feito aí durante o 2022, os prognósticos para 2023 e assim. No setor de educação é muito assunto. A gente vai tentar compilar aqui, né, Tony? Organizar direitinho para a gente falar, nem que seja um pouquinho de cada coisa. E o mais importante, aqui eu estou falando como cidadão, né? Nem como radialista, como cidadão. Eu sou muito honrado por saber que hoje, a partir de janeiro, 1º de janeiro, o país vai se voltar plenamente para a história da educação que começou em Sobral, que foi para o estado do Ceará. Agora achou pouco, agora ela vai para o Brasil inteiro. E não se iluda, né? O próprio município de Sobral já esteve com assentos aí a nível internacional falando sobre isso. E agora, logo, logo vai ter outros países também despertando. Então isso, eu estou falando como cidadão, como sobralense, eu me orgulho disso. Me sinto honrado. Eu tenho um filho que mora em São Paulo, né? Ele é funcionário do Itaú, lá em São Paulo, e ele diz que quando fala a palavra Sobral, parece assim que a pessoa bota um sinônimo. É a questão da educação, aí mete alguma coisa relacionada à educação. Então, assim, houve épocas, né? Eu já tenho 56, que nós fomos conhecidos a nível, no Fantástico, acho que o Tony não era nem nascido, vocês, mas o Fantástico lá interrompeu a programação para noticiar que, olha, Sobral, no interior do Nordeste, um prefeito mandou tacar lixo dentro de um hotel. Aí outras coisas que a gente não vai falar aqui para não tomar muito tempo. Então Sobral por um tempo tinha essas máculas e agora a gente vai ter a honra, eu diria assim, né? A partir de janeiro, acho que esse nome Sobral vai ser citado muito, muito, muito por termos agora um ministro e digamos aí, a número 2 do ministério aqui levando esses exemplos que começou em Sobral, né? Professor Herbert Lima, mais uma vez, meu irmão, muito prazer recebê-lo aqui no Cidade 97. Bom dia, Hernani Linhares, bom dia, Tony José, bom dia a todos os ouvintes e a toda a equipe técnica que forma aqui a Voz FM 97.9, que é um diferencial de qualidade, de referência na rádio do nosso município de Sobral. Muito obrigado, Hernani, pelo convite, mais uma vez, para mim é motivo de muita honra, muita alegria poder participar desse momento aqui com vocês e conversar um pouco sobre algumas pautas relacionadas à educação, né, as ações que foram desenvolvidas especialmente ao longo do ano de 2022 e as próximas ações para o último ciclo da gestão, né? Nós estamos na segunda gestão do prefeito Ivo Gomes, há pouco mais de 48 horas de encerrar o segundo ano e temos 24 meses pela frente. Se 6 anos passaram muito rápido, imagine 24 meses. Então a gente tem alguns projetos, algumas ações aqui para conversar um pouco com vocês. E lembrar que quando você fala tivemos 6 anos, a gente teve praticamente 2 que foi interrompido, todo um trabalho, né? Que foi 2020 e 2021. Mas mesmo assim, e também, isso aqui não é nem uma crítica velada, quem me conhece no rádio sabe que eu não gosto de negócio de picuinha, de coisinha pequena. Mas diga-se de passagem, foram 4 últimos anos em que, assim como o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, eram mudanças, e não adianta dizer, quando muda um ministro, aí muda programa, suspende isso, suspende aquilo, aquele contrato que já estava ali quase que liberando a verba, não, volta, vamos analisar e tal e tal. Então eu acredito, né, e aí você sinta-se à vontade para falar ou não, mas assim, eu acredito que muitas das coisas que são realizadas de forma estrutural, a forma física, o prédio, o equipamento, muitas vezes do Tesouro Municipal e com a grande ajuda também do governo de estado, né? Então, sobre isso, aí você já aproveita
veja um balanço, né? O que 2022, em termos de estrutura? Primeiro a estrutura física, equipamentos, como é que foi esse ano de 2022? Bom, primeiro dizer que as suas ponderações e reflexões de fato são muito importantes, né? Se a gente pensar numa gestão pública no nível nacional, o Ministério da Educação, com 4 anos de gestão e 5 ministros diferentes, isso causa uma descontinuidade muito grande, uma interrupção de diálogos, de programas, de projetos, e cria uma crise de natureza política, institucional, mas também uma crise de gestão pública muito grave para operacionalizar e dar uma dinâmica aos projetos e programas. Então, o que nós sentimos, infelizmente, foi a ausência por parte do Ministério da Educação em relação à condução da política pública de educação do Brasil, especialmente no momento da pandemia, onde o governo federal poderia ter assumido esse papel de protagonismo, né, de liderança, de condução, de desenvolver estratégias, recursos, materiais para o ensino emergencial remoto que houve naquele momento. Mas os municípios, os estados, claro, cada um dentro da sua condição e das suas experiências, desenvolveram ações. Então, mesmo 2020 e praticamente o ano inteiro de 2021, nós tivemos que interromper presencialmente as aulas, mas nós não deixamos de entregar o kit de material escolar, nem a mochila, nem o fardamento. Continuamos, no momento em que a pandemia permitia, inaugurando escolas, né, escolas no Jaibaras, no Bonfim, Patriarca, Patos, e a gente também teve que desenvolver uma série de estratégias para amenizar um pouco esse distanciamento das crianças para a escola, né? Tanto na entrega de atividades, como nas mobilizações para vacinação, de itens de alimentação escolar e outros pontos. Em relação ao balanço de 2022, né? Desde o meio do ano para cá, nós inauguramos uma escola por mês. Então isso é motivo para nós de muita alegria, né? De muita honra poder estar entregando um equipamento público escolar novo a cada mês da nossa gestão. E isso vai continuar. Hoje nós fazemos a entrega de amanhã, mais um centro de educação infantil no bairro Dom Expedito. Logo em seguida, em janeiro, nós temos um centro de educação infantil no Caioca, na Taperoaba e no Jaibaras. E logo no mês seguinte, nós passamos a entregar uma nova escola de tempo integral por mês, praticamente em todos os bairros de Sobral. Escolas essas que estão em construção nesse momento, já foram licitadas, contratadas, e as obras estão bastante adiantadas. Então a gente espera, já a partir dos primeiros meses do ano, iniciar a inauguração das escolas de tempo integral. Então foram, contando que amanhã são 27 escolas durante a gestão do prefeito Ivo Gomes. Nós saímos de pouco mais de 50 e poucas escolas, estamos com 83 e vamos chegar ao final da gestão com quase 100 unidades escolares. Então praticamente dobrou o número de prédios, né, de unidades escolares construídas e inauguradas no município de Sobral. E isso faz parte de um movimento importante que é de ampliar a oferta do tempo integral para todos os alunos, para todas as escolas e para todas as modalidades. Então, o primeiro ponto de partida é dobrar o número de prédios, dobrar o número de salas de aula, para que a gente possa acolher os alunos, os 2 turnos, o dia inteiro na escola. Esse é um desafio importante, grande. Esse próximo ano a gente já começa no Caiçara, então os 3 centros de educação infantil já vão atender tempo integral. A escola de Galinhares já é tempo integral, com mais de 400 alunos. E um prédio que está sendo construído em frente ao Lísia Pimentel, também é uma escola de tempo integral, com 6 blocos. Lá vai receber o Fundamental 1. Então a gente vai ter Educação Infantil, Fundamental 1 e Fundamental 2. O Caiçara é o primeiro bairro de Sobral a todas as crianças matriculadas permanecerem o dia inteiro na escola. Logo em seguida, aqui nas Pedrinhas, né, a gente tem na mesma rua, praticamente ali do Hospital do Coração, a escola Maria do Carmo Andrade, que vai se tornar uma escola de tempo integral de Fundamental 1. Do lado do Hospital do Coração, perto do Derby, o Centro de Educação Infantil, Sérgio Barbosa, em homenagem ao diretor Serginho, que infelizmente faleceu durante a pandemia. Ali é um centro de educação infantil de tempo integral. E no final da rua, colado ali com o antigo campo da Uva, perto do campo Society, está sendo erguido um prédio de 3 andares, que é uma escola de tempo integral de Fundamental 2. Então, na mesma rua, Fundamental 1, Educação Infantil e Tempo Integral, Fundamental 2,
para todo o bairro das Pedrinhas e adjacências. E assim serão os demais bairros de Sobral. Esse ano também, pelo 6º ano consecutivo, nós demos posse a professores efetivos. Como você disse aqui na minha chegada da rádio, foi seleção de diretores, coordenadores escolares, pedagógicos, secretários escolares, professores efetivos tomaram posse, seleção de professores temporários, e hoje nós acabamos de publicar uma nova nomeação de psicólogos e professores efetivos do último concurso. E agora, nos próximos dias, como já foi anunciado pelo prefeito, nós estaremos lançando o maior concurso para professores da educação do município de Sobral. Vão ser mais de 700 vagas em todas as áreas, porque a gente precisa dobrar o número de professores efetivos e temporários para ofertar todo o tempo integral a todos os alunos. Só aproveitando, antes de passar aqui para o Tony, ainda nesse assunto a estrutura, como eu tô dividindo aqui, viu, gente? A estrutura, que é a parte física, é o equipamento e tal, e tem a estrutura humana, né? O recurso humano. Ainda dentro da estrutura, e vocês até falaram sobre isso lá naquele evento que a governadora estava, que foi o lançamento lá no Caiçara. O Wagner Liberato, ele pergunta, uma dúvida: as escolas existentes, como por exemplo, Paulo Aragão, lá na Coab 2, serão ampliadas, adaptadas para o ensino integral? Essa é uma excelente pergunta. Além da construção dessas novas escolas que estão sendo construídas na região norte, sul, leste e oeste de Sobral, em todos os bairros, um prédio se ergue de tempo integral. A maioria são aqueles edifícios de 3 andares, com elevador, com quadra externa, e alguns aqueles blocos no formato anterior. Além disso, nós também temos em campo, nesse momento, uma equipe de arquitetos, engenheiro civil e projetista, para, naqueles prédios já existentes, especialmente os mais antigos, eles passarem por 2 tipos de modificação. A primeira modificação é a ampliação do espaço físico. Então, por exemplo, na Escola Gerardo Rodrigues, ali próximo ao Cine Renato Aragão, ao Pinheiro, nós identificamos que há um terreno na parte lateral da escola. E lá, os engenheiros e projetistas conseguiram dimensionar que um bloco com 4 salas de aula podem ser construídas. E aí vai ser feito a construção desse bloco. Então, nas escolas antigas, como Paulo Aragão, Gerardo Rodrigues, Milho Sendim, enfim, nas escolas já existentes no município, quando o terreno permitir, tiver possibilidade, um bloco de 3, 4, 5 salas vão ser construídos. Mas existe um segundo tipo de adaptação, que é a adaptação que envolve a alimentação e o asseio das crianças. Então, instalação de chuveiros para o banho, ampliação ou coberta do pátio para colocar as mesas para o horário do lanche da tarde, da manhã, mas também para o almoço. Então, essa foi uma pergunta interessante, porque eu acabei não citando, mas além da construção de novos prédios, estão previstas a construção de mais 40 novas salas de aula e adaptação tanto em relação a vestuários, né, ao banho das crianças, como também à alimentação. Obviamente que esse é um processo gradativo, cada escola vai precisar de adaptações diferentes, e alguns prédios já estão funcionando em tempo integral, mesmo não tendo originalmente construídos com tempo integral. Então, por exemplo, a escola Maria José, né, ali no Sumaré, é um exemplo, né, desse tipo de prédio que já era possível, foi convertido em tempo integral e algumas pequenas adaptações ainda vão ser feitas. Muito bem. Joelma Xavier está aplaudindo aqui a entrevista. A Sônia Dias, ela é servidora do IFCE. Mande um abraço para o nobre professor Herbert Lima. Sônia Dias aqui, servidora pública do IFCE. Tony? Muito bem. Agradecer mais uma vez a disponibilidade do secretário, do Herbert, né? Sempre muito solícito, nunca disse não pra gente. E às vezes quando não pode, ele acaba dando um jeitinho ali, por telefone ou pelo Meet. E a gente ressalta isso aqui no ar, Nani, eu faço questão de ressaltar, pelo compromisso que ele tem, o amor e o carinho, o zelo que ele tem pela educação em Sobral. Eu já era fã dele quando estava no SED. O senhor esteve ali no SED por quanto tempo? Quase 4 anos. Quase 4 anos. E hoje, brilhantemente, aprimora, ele dá aquele ajuste no que já era, né, que já estava no trilho, que é a educação de Sobral. Então, hoje, o Brasil e o mundo tomam conhecimento realmente do que é feito, né? Não tem segredo, né?
Mas por trás de tudo isto hoje está Herbert Lima. E essa ampliação, né, que a educação de Sobral ela está passando, não só o acesso à educação propriamente dita, mas oportunidade de trabalho, porque as pessoas têm uma carga horária ampliada, seleções de concursos são feitos, então hoje é uma oportunidade também para as pessoas fazerem parte deste elo chamado educação, né? Sem dúvida, Tony, você tocou num ponto importante, porque a ampliação da construção de novas escolas, salas de aulas, prédios, adaptações, existe também por parte da administração pública, e a Prefeitura de Sobral tem essa consciência e responsabilidade, que vai ser necessário que a gente amplie a mão de obra. Então, aqueles estudantes que hoje estão em cursos de pedagogia, licenciatura, na UVA, no IFCE, nas instituições públicas, UFC ou nas instituições privadas, vão ter muito nos próximos meses a oportunidade de prestarem um concurso público, se vincularem à área da educação, seja como professores ou como psicólogos, e dentro da carreira da educação também vão ter a oportunidade de participar de outras ascensões. Então, o processo seletivo para coordenadores pedagógicos, o processo seletivo para diretores escolares, a participação também, né, e a contratação de profissionais de nível médio, de terceirizados, de profissionais vinculados à área administrativa, como é o caso do secretário escolar, do agente administrativo, todos esses profissionais que cuidam da matrícula, da estrutura física do prédio, do acompanhamento, do atendimento das crianças na chegada, na alimentação, eles vão ser contratados, então novas oportunidades vão ter, porque a gente está aumentando o número de prédios e também está aumentando o atendimento a um grupo de crianças nos prédios já existentes. Então, é uma oportunidade de trabalho, de emprego, não só para os profissionais que já atuam, especialmente os profissionais temporários, né, que vão ter a oportunidade de fazer o concurso, como também novos profissionais que estão saindo da universidade. Daí a importância da pessoa buscar aprimorar, se formar, se capacitar. Capacitação esta que é dada através da própria escola, né, de formação que vocês têm, como é o nome? Exatamente, a SFAPEG, que é a Escola de Formação Permanente dos Profissionais do Magistério e Gestão Escolar. É um equipamento vinculado à Secretaria de Educação que há mais de 15 anos, todo mês, capacita e qualifica todos os profissionais das escolas. Eles saem de dentro da escola uma vez por semana ao longo do mês para passar por um processo de capacitação e qualificação. Muito bem, então tá aí, são notícias boas, interessantes, e só quem ganha são as famílias, porque uma das preocupações é escola de qualidade, o município oferece. Às vezes, e quantas vezes, Hernani, eu ouvia no passado pessoas até próximas a mim, eu não vou botar meu filho na escola porque eu não tenho condições de comprar o material. Até isso o município se preocupa e é material de qualidade, né? Exatamente. Desde 2017, dentro do nosso planejamento da gestão da Prefeitura Municipal de Sobral, da Secretaria de Educação, nós temos um kit que nós investimos e entregamos a todos os estudantes. Então, inclui aquela caixinha que os pais recebem na última semana de janeiro, antes das aulas começarem, com caderno, apontador, lápis de cor, giz de cera, massinha de modelar, caderno de pauta dupla, caneta, lápis, borracha, régua, né, o material, o kit completo de geometria. Então, todo esse material ele é um investimento que a Prefeitura de Sobral faz, especialmente para aquelas famílias que não têm condição de adquirir, de comprar o material escolar, que é muito caro e que o preço se eleva muito no começo do ano, né, nas livrarias, nos locais especializados para isso. Além disso, nós entregamos a mochila, tanto a de rodinha para as crianças menores, como a mochila de fixar nas costas das crianças maiores. Fazemos a entrega também da croque, aquele sapatinho até o 2º ano, o fardamento de educação física e o fardamento completo, calção e farda para o Fundamental 1 e para a educação infantil. E todos esses itens, eles não são itens obrigatórios para o município, mas o município de Sobral faz o esforço de entregá-los, porque além de padronizar, de organizar, dá a possibilidade àquele pai, àquela mãe que não tem condições de comprar e adquirir esses materiais que ficam muito caros no final do ano. E logo em seguida, também no começo do ano, a entrega dos livros didáticos, sejam pelo PNLD, que é o Plano Nacional do Livro Didático, que é o material do governo federal, mas também materiais complementares, porque para a gente alcançar um nível de aprendizado de excelência com os alunos,
só o material que é entregue por parte do governo federal não é o suficiente. Então a gente complementa, faz compra de livros para a educação infantil, que não é entregue pelas políticas de governo do Ministério da Educação, faz também a aquisição de materiais complementares para o ensino fundamental 1 e para o ensino fundamental 2, e isso faz uma grande diferença na vida e na aprendizagem dos alunos. Temos aqui, o Wagner está agradecendo. Perfeito. Parabéns ao secretário e à gestão municipal pelo excelente trabalho. Muito orgulho de ser sobralense. Boa tarde a todos. Valeu, Wagner. Obrigado pela participação, meu irmão. A Valéria Aragão, parabéns, secretário Herbert. E Célia Nogueira, Eliane Moraes e Dolores da Gama, todas aqui aplaudindo a participação, a nossa conversa aqui com o secretário Herbert. Uma coisa que eu queria enfatizar quando você falou a questão do calendário de entrega e tal, isso vai acontecer, quer dizer, se eu não me engano, você que tem uma memória muito melhor do que eu, né, claro, mas assim, as aulas vão começar lá para final de janeiro ou fevereiro, não é isso? Retomar as aulas. Mas exatamente. Já agora, em dezembro, qualquer pai, eu imagino, porque as diretoras já começam a jogar nos grupos, todos os pais de alunos que vão avançar de série, ou aqueles que vão entrar, né, que pode acontecer também, já sabem o dia que é para o período de matrícula, se é período de veterano ou se é de novato, já sabe o dia que é para ir na escola para pegar o material, já sabe o dia que vai reiniciar. Por que eu estou dizendo isso, professor? Porque a maioria, e eu acredito que essa é a visão do Ivo, né, sua, principalmente nos centros infantis, é porque assim, houve época em que o pai precisa trabalhar, a mãe precisa trabalhar, aí tinha que acordar 5 horas da manhã porque ia deixar o menino na casa do avô, outra hora na tia, aí a tia não pode, eu vou ver na madrinha, aquela confusão. E hoje o pai e a mãe, aqui, cidadãos e cidadãs de Sobral, eles já sabem que vai deixar o filho ali de manhã para pegar à tarde, né? E que tem ali, se não me falha a memória aí, 5 refeições, tem o banho, tem a atenção, tem o carinho. Então eu fico a imaginar, a pessoa pode dizer, mas o que é que tem a ver um calendário desse? Isso é organização familiar também, né? Então eu fico assim encantado, né? Porque hoje tá aí, ó, já tá nas redes sociais, já tá lá na Secretaria da Educação todo o planejamento, né? De entrega de material, de reinício de aula. Exatamente, nós temos um calendário letivo que é divulgado sempre agora nos últimos dias do ano para o ano seguinte, onde já está previsto, Hernani, desde a pré-matrícula ao processo de efetivação da matrícula. E eu quero dizer que as famílias fiquem muito tranquilas, porque todos os alunos de Sobral que já cursaram 2022 conosco, que querem permanecer, estão garantidas as suas vagas. Nós não temos fila, nem família que precise chegar de madrugada, pegar fila. Tudo isso é feito hoje através do sistema online, por telefone, pelo WhatsApp. E os próprios diretores, coordenadores, secretários escolares, etc., planejam e articulam o atendimento dessas famílias e da comunidade sem nenhum tipo de risco. Nós temos vaga para atender a todos e não vamos negar nenhuma matrícula em nenhuma escola de Sobral, porque a gente tem hoje o parque escolar que atende os alunos. E nesse calendário, como você citou muito bem, nós temos a entrega do kit com antecedência e do material didático. As aulas começam, como começaram nesses últimos 6 anos, sempre o primeiro semestre, dia 1º de fevereiro, independente do dia da semana que caia, a não ser final de semana, mas pode ser na segunda, na terça, na quarta, na sexta, e retorna sempre a partir do dia 1º de agosto, independente do dia da semana que eventualmente venha cair. Então, isso é importante também porque nós conseguimos planejar o transporte escolar que atende a rede municipal, a rede estadual e as universidades. A gente consegue operacionalizar a merenda escolar, são 83 escolas, mas nós temos mais de 130 prédios, né, que atendem também os alunos com anexos, com prédios complementares às escolas principais. Então esse calendário ele é uma referência, já está disponível, está no site da Prefeitura de Sobral, da Secretaria de Educação, tem todos os feriados, todas as formações, o período das avaliações, a entrega de material, o período de férias. Então dá para a família, juntamente com os profissionais, eles se programarem. E esse planejamento ele também é importante, porque ele é pensado, elaborado pela Secretaria, mas ele é principalmente implementado pelos profissionais que estão na ponta, né? E aí eu não podia deixar de citar aqui, de agradecer e reconhecer o trabalho de excelência, de compromisso, feito pelos diretores das escolas públicas municipais de Sobral, dos coordenadores pedagógicos,
além dos secretários escolares, dos professores, de todas as equipes técnicas, administrativas. Hoje nós somos quase 4.000 pessoas, 4.000 servidores, que do transporte escolar, passando pelo controle de acesso, até a merenda escolar e a sala de aula, são profissionais que estão hoje com crachá, com fardamento, batem um ponto eletrônico, cumprem com muita responsabilidade, com muito zelo e, acima de tudo, defendem o que é o maior patrimônio que a gente pode deixar para o filho, para a filha, para uma sociedade, que é a oferta de um serviço de educação que tenha qualidade, que tenha compromisso para transformar e dar oportunidade aos jovens e às crianças. O senhor falando isso aí, Hernani, eu observo, viu, ouvintes, que possa haver alguma reclamação amanhã ou depois, isso não resta dúvida, ninguém é perfeito. Mas comparando ao que a gente presenciava antes, quantas vezes você mesmo, né, até na emissora anterior, a gente era chamado e dava espaço para reclamar falta de vaga nas escolas, sabe? Quantas vezes eu mesmo não fui fazer matéria e dei espaço para a mãezinha, porque não tinha vaga. E hoje não, hoje a gente vê um sistema de organização, a minha própria filha já saiu já com toda uma lista de material necessário para ir para outra escola, a escola que ela optou. Então hoje isso tudo é muito interessante e positivo, né? Repito, vai ter reclamação, isso não resta dúvida. Eu até acho que o secretário deve achar estranho se não tiver reclamação, né? Se não tiver reclamação, alguma coisa não está bem. Tem que ter uma reclamação, né? Mas, mediante a reclamação, com certeza, diante das demandas, a solução virá. Quando o senhor retornar, que eu acho que o Hernani vai pontuar aí o intervalo, né? Eu queria que o senhor observasse, o senhor tocou num assunto interessante, transporte escolar, que também eu levei para o senhor nos últimos meses aí, nos últimos anos, algumas demandas com relação ao transporte escolar. Eu queria que o senhor pontuasse como é que está essa questão já para iniciar o ano. A licitação foi feita, como é que vai ser? Vai ter transporte para todos os alunos, tanto na sede como no distrito? Eu queria que o senhor pontuasse na sequência, tá bom? Olha, antes da gente ir aqui para um comercial rapidinho, deixa eu registrar aqui, ó, quem está aplaudindo aqui a entrevista. O Regis Rosália, a Joelma Xaviela diz, excelentes ações da SEDUC, que qualifica os processos de atendimento. Isso aqui é quando você falou sobre a SFAPEG, né? Ela diz, ó, excelentes ações da SEDUC, que qualificam os processos de atendimento às crianças e famílias sobralenses. Educação de qualidade para todos. A Isabel Moraes, educação de qualidade para todos. Aí ela aplaudiu. A Joelma diz, a comunidade escolar do SEI, que é o Centro de Educação Infantil, Domingos Olímpio, acompanhando as boas notícias. A Regiane Soares, poderia aproveitar e chamar... Aí, professor, você já grava aí, ó. Poderia aproveitar e chamar os restantes de professores pedagogos que foram aprovados no último concurso público. Depois a gente refaz aqui a pergunta dela. Isabel Moraes, Comunidade das Pedrinhas, acompanhando as boas notícias. A Fransquinha Mesquita também, dando um ok. A Geina Gomes, parabenizando a todos. Bom dia a todos da Voz FM. Secretário está de parabéns e toda a gestão escolar Antenor Naspolini, de parabéns. Não só ela, mas todas as escolas de Sobral. Eu acho, né? Depois você pode referenciar isso, mas eu acho que não é o dinheiro em si, mas é quando você escuta o retorno da população, né? E principalmente aquela população que está lá na comunidade. Porque uma das coisas que eu observo, né, nesse projeto político educacional de Sobral é que vocês não esperam a criança sair de um bairro para ir para o outro, ou sair de uma zona, né? Que aqui em Sobral tem um negócio de umas faixas e tal, mas vocês levam até ela os equipamentos, né? Então, olha só, isso aqui é uma mãe da região. Secretário está de parabéns e toda a gestão escolar da Escola Antenor Naspolini, de parabéns. A Escola Antenor Naspolini fica ali na entrada do bairro Dom José, né? O Assírio Lotfi, aplaudindo. Aí ele diz aqui, o melhor secretário do Brasil. Ei, rapaz, não diga isso não, que senão vão querer levar ele lá para Brasília, né? Luiz Augusto Soares também acompanhando aqui. O Jussier é lá do Baracho, né? Ele também parabenizando aqui pela atenção. O Osmarino Ribeiro, nosso secretário é excelente. Rose Vasconcelos, o secretário é nota 10. Cadê mais aqui? O Jussier Elias, que é do Baracho, ele diz, um grande secretário, parabéns pelo seu trabalho. E Priscila Lima também parabenizando. O meu Face tinha caído aqui, meu amigo Valber.
Veja aí a pergunta daquela ouvinte. Você lembra aí, professor? Ela falou por que não chama os professores. Eu acho que é aquele cadastro reserva, o famoso cadastro reserva, né? Por favor, fique à vontade. Bom, muito obrigado pela participação de todos, pelos comentários, alguns educadores, amigos. Agradeço pelas contribuições. Em relação ao concurso público, Hernani, nós convocamos todos os professores aprovados no concurso público dentro das vagas estabelecidas pelo edital. Como eu falei no início da nossa entrevista, pelo 6º ano consecutivo, todos os anos, nós ou fizemos concurso e nomeamos. Então, 2017, o prefeito nomeou professores, 2018, 2019, 2020, antes da pandemia, 2021, também após o processo mais grave da segunda onda da pandemia, e agora, esse ano, nós já demos posse a professores efetivos, a psicólogos. Então, é o 6º ano de gestão e todos os anos nós convocamos e demos posse. Desse último concurso, nós fizemos uma grande nomeação em janeiro de 2020, antes do início da pandemia. Demos posse a todos os professores aprovados dentro das vagas estabelecidas pelo edital. Nesses 2 anos, quase 3, alguns professores acabaram pedindo exoneração, saindo, se afastando por outras oportunidades. E à medida que eles saíam, sempre quando havia vaga disponível no edital, para professor e para psicólogos, nós fizemos convocação. Inclusive hoje, por coincidência, nós acabamos de publicar nos canais institucionais da Prefeitura de Sobral uma nova convocação e nomeação de professores e psicólogos efetivos. Mas isso dentro do limite das vagas que o edital permitia. Agora, já estamos lançando um novo concurso, tendo em vista que a lei exige, com mais 700 vagas, mais de 700 vagas. Então, diferente dos últimos concursos da atual gestão e das gestões anteriores, que eram concursos com 200, 300, 400 vagas, agora a gente vai ter mais de 700 vagas e vai dar oportunidade tanto para aqueles professores que querem se efetivar, como também para outros profissionais ingressarem na rede por meio de concurso público. Eu tenho certeza que a gente vai completar os 8 anos com todos os anos, ou seja, 8 vezes, né, uma vez por ano, dando posse e nomeando novos professores. Em relação ao transporte escolar, esse é um desafio importante. Eu acho que o Tony trouxe aqui para a pauta uma reflexão de que a gente tem bons serviços, tem um bom trabalho, tem um compromisso e um mérito, como eu falei aqui, das equipes da Secretaria de Educação, da SFAPEG, dos diretores, dos professores, das escolas, mas a gente tem sempre muito o que melhorar e o que aprimorar. Nosso trabalho nunca para e eu acho que esse senso de responsabilidade e de consciência que a gente tem que estar sempre melhorando é o que nos move. E quando a população indica isso, né, traz o problema, apresenta a crítica, isso acaba fazendo com que a gente tenha subsídios, tenha ajuda dessa visão para que a gente possa ir aprimorando os processos. Então, o transporte escolar, nós iniciamos no começo da gestão, primeiro assinando a carteira de todos os motoristas. Então, se você vê hoje o transporte escolar e o Transol, todos usam o mesmo fardamento, o mesmo crachá, todos são carteira assinada, né? Saíram daquele contrato temporário mais precário, recebem capacitação e qualificação. Desde 2017, nós publicamos uma portaria no Diário Oficial do município que todo começo de ano, tanto o transporte escolar patrimonial, que são os ônibus da Prefeitura, do patrimônio público, e os terceirizados precisam passar pelo Detran para um recredenciamento, e lá é feita uma revisão de extintor de incêndio, de cinto de segurança, de pneus. Isso no início também foi muito difícil, porque os prestadores de serviço, alguns foram resistentes, mas hoje em dia já faz parte do protocolo, do rito, para que eles possam prestar um serviço de qualidade com ônibus e veículos adequados. E, por último, como o Tony colocou, a gente está praticamente fazendo licitações anuais. E por que essas licitações são importantes? Porque a gente eleva os critérios de qualidade do ônibus, né, do veículo, e isso faz com que novas empresas, novos prestadores de serviço participem do processo licitatório, apresentem um veículo mais adequado e, consequentemente, um preço melhor para que a gente tenha uma boa aplicação dos recursos públicos. Mas esse, assim como muitos outros pontos, são sempre pontos em que a gente pode melhorar, pode aprimorar. Como já foi dito aqui,
O trabalho que é feito na política pública educacional de Sobral é uma referência, reconhecida nacionalmente e internacionalmente, mas isso de forma alguma pode fazer com que a gente se acomode. Muito pelo contrário, a gente tem que estar sempre buscando os pontos de aprimoramento e de melhoria. Essa questão... Só antes da pergunta, porque fica acumulando aqui, mas já você faz. A Kelly Leite também está aplaudindo aqui a nossa entrevista. Irene Souza, grande ser humano, nosso secretário Herbert Lima. Amo de montão, a Irene Souza. O Luiz Augusto também acompanhando a gente aqui ao vivo. A Cláudia Moreira aplaudindo. Edna Carvalho Lima aplaudindo. Quem mais aqui? Ticiane do Vale também aplaudindo. Zildete Lima Carvalho está assistindo com a gente. A Frane Albuquerque Moreira aplaudindo. Cláudia Moreira também aplaudindo. Me permite só fazer uma referência ao Afrânio. Eu não o conheço pessoalmente, diria assim, não temos aquela amizade. Não o conheço nem pessoalmente, só para você ter uma ideia. Mas eu sou fã desse rapaz e já ouvi pessoas do sindicato aqui, do Sindicemes aqui, nesse estúdio, elogiar, porque assim, o Sindicemes, que defende a categoria, vai lá na sala do diretor Herbert tratar dos assuntos, tem o planejamento e gestão, trata sobre os assuntos, aí eles dizem, olha, mas tem o Afrânio também, que é a pessoa que sempre recebe com aquela docilidade, com aquela atenção, com aquele jeito. E eu entendo gestão pública, professor, assim. A Secretaria de Educação, para ela ter o upgrade dela, ela tem que ter toda uma sequência, né? Que vem somando, né? Então, assim, de forma pessoal, viu, meu amigo aí, Afrânio, não lhe conheço pessoalmente, mas pessoas fizeram referências sobre o trabalho dele, que eu acredito, professor, como ele está muito ligado a você falou aí que são mais de 4 mil, né? Mais de 4 mil. 4 mil. E, quer dizer, o Afrânio, para vocês entenderem, gente, ele é do RH. Então, imagina como que ele contribui também com essa dinâmica, né? Afrânio, um abraço, tá, meu irmão? Então, talvez eu até tenha passado batido e peço desculpa. A reforçar, resta 40 o que você falou? 8. Para terminar esse ano, né? 48 horas, 48 horas, mais de 48 mais horas. 48 horas. Rapaz, está muito em cima. Mas, enfim, tem 2 anos aí. Aí, nesse intervalo de 2 anos, né? Eu imagino que serão os 2 anos mais difíceis, entre aspas, porque o desafio é grande, para encerrar, pelo muito que já foi feito, imagino que os senhores querem fechar realmente em alto. E somente aproveitar os 2 anos aí da gestão lá em cima, né? Com Camilo, com Isolda e com a Pacobaíba, esse trio cearense que provou por A mais B que são por competência e por excelência, é competência por excelência. Mas até na rede social aí, nosso Alessandro Mike frisa, e eu já ia pontuar, que o Ceará e Sobral está de parabéns, porque já tivemos Cid Gomes lá como ministro da Educação, né? Então não é de hoje que Sobral faz história. Mas a pergunta que eu quero fazer para o senhor é, se eu reforçar, nesses 2 anos, o que está em mente fazer ainda de seleção e concurso? E a pergunta que eu faço também diretamente em cima disso, a questão do controlador de acesso também é com vocês? É mediante seleção e concurso? Explica pra gente, por favor. Perfeito. Então, primeiro fazer um comentário aqui do Hernani. De fato, nós que somos servidores públicos, né? Isso não é discurso, não é a boa oratória. A gente tem como principal missão, responsabilidade ou função do nosso trabalho atender, receber bem ao público. Estamos ali para servir ao público. Então, está na agenda permanente dos diretores das escolas, das equipes técnicas da Secretaria de Educação e na minha, né, porque o exemplo tem que partir do gestor. Obviamente que nesse momento eu que estou ocupando o cargo de secretário, mas muitos outros que naturalmente virão, né, as transições são naturais e as mudanças. Esse cuidado no atendimento, e nós lidamos diretamente com o público. Então, diretores, os técnicos da Secretaria, os coordenadores, né, a minha própria agenda em receber os representantes sindicais, os grupos de pais. Ontem mesmo eu tive uma reunião com a direção do Sindicemes. Logo em seguida eu recebi um grupo de mães, as mães azuis, né, de crianças autistas. E essa referência ao Afrânio eu também aproveito em nome dele para homenagear todos os demais servidores da Secretaria de Educação e particularmente ele, que começou há algumas décadas atrás na Secretaria como estagiário, depois ocupou o cargo de técnico auxiliar, depois se tornou gerente
E por último, agora, no final da gestão anterior, eu fiz um convite a ele para que ele pudesse compor a coordenação. Eu até brinco que ele hoje é um coordenador, é o último cargo antes de se tornar o secretário mais importante, né, que são os coordenadores que compõem a Secretaria de Educação. Então, em nome dele aqui, homenagear, agradecer, parabenizar por esse zelo, por essa paciência, por esse cuidado, por essa boa relação e tratativa com as pessoas. E a gente tem que ter muita paciência, muita tolerância e muito bom senso. Sobre as perguntas feitas aqui pelo meu amigo Tony. Primeiro, dizer que é com grande expectativa, né? É uma boa notícia o convite para que o senador Camilo eleito se torne ministro da Educação, né? Fez um trabalho de excelência nesses últimos 8 anos como governador do estado, como um grande líder, contribuições importantes na educação que qualificam ele a assumir o ministério. Então, uma pessoa que gosta muito do diálogo, é muito agregadora, muito responsável, que tem uma excelente conduta na sua fala e nas suas tomadas de decisão. Então, eu tenho certeza que, se tudo correr bem, será uma grande gestão. Além disso, está mais uma vez acompanhado por quem esteve nos últimos 7 anos e 3 meses, enquanto foi governador, que é da professora Isolda, né, a nossa principal referência em educação no país e é considerada uma referência também no nível internacional. É ela que, durante os 8 anos como secretária de Estado e 8 anos como vice-governadora e governadora, conduziu, né, os grandes projetos e as grandes políticas educacionais que fazem não só o estado do Ceará, mas os 184 municípios cearenses serem uma referência. Não é à toa, nós estamos falando de mais de 5.558 municípios e dentre as 100 melhores escolas do país, nós temos 87 no Ceará. Isso é um número extraordinário, excepcional, e eu tenho certeza que sobre a Secretaria Executiva, a professora Isolda conduzirá também um excelente trabalho, juntamente com a presidenta do FNDE, que foi anunciada, aí secretária de Estado. Em relação às oportunidades, né? Então, nós temos agora esse concurso público para professores efetivos, o maior da história de Sobral, mais de 700 vagas. Teremos agora um edital de seleção para novos diretores escolares, que nós fazemos periodicamente, de 2 em 2 anos. Vamos lançar também o de coordenadores pedagógicos para as novas escolas. Iremos lançar, como a gente lança quase que todo semestre, de secretários escolares, que tem uma rotatividade importante, e os tradicionais, de professores temporários e também de cuidadores, de auxiliar de serviços educacionais. Já os demais cargos, e aí o Tony lembrou muito bem, que são os auxiliares de serviços gerais, as merendeiras e o controlador de acesso, que seria equivalente a um porteiro, esses profissionais eles são terceirizados. Antes eles tinham um contrato temporário, não tinham fardamento, não tinham crachá, não recebiam 13º, não recebiam vale alimentação, cesta básica. Desde 2017, tudo isso mudou. Então, nós licitamos uma empresa terceirizada, que atualmente é uma empresa de Fortaleza. Essa empresa ganha um processo licitatório, é uma concorrência pública, e depois que a empresa ganhadora vence o certame, ela contrata com carteira assinada, entregando equipamentos de proteção individual, fardamento completo, crachá, ponto eletrônico, vale alimentação, cesta básica, o pagamento do salário e do 13º salário, ou seja, todos os direitos trabalhistas a esses profissionais. Não são concursos públicos e nem são seleções com contratos temporários. O controlador de acesso, a merendeira e o auxiliar de serviços gerais, como sugere as boas práticas de gestão pública hoje, são empresas terceirizadas que garantem os direitos trabalhistas e esses profissionais são contratados para ocuparem posições nos prédios e nas unidades escolares. Em cima de tudo isso que o senhor já pontuou, talvez nós estamos aqui deixando passar, algo formidável, que eu julgo de grande relevância, que foi a implantação como é que chama? Das câmeras, né? Nas escolas. Todas essas escolas novas que estão sendo construídas já vêm com esse sistema? Essa também é uma pergunta importante. Primeiro porque a câmera é um dispositivo de segurança, de monitoramento, de gravação para eventuais situações que venham a acontecer. Mas ela também, Tony, tem que ser
compreendida, trabalhada, que não é um objeto de punição, de vigilância para o trabalho do professor, né, ou para os adolescentes, para as crianças. Muito pelo contrário, o ambiente da escola tem que ser um ambiente de aprendizagem, de desenvolvimento, de crescimento, mas também um ambiente agradável, né, sadio, de boa convivência. Então, o sistema de monitoramento de câmeras, nós estamos implantando desde o início da gestão, inicialmente com recursos das próprias escolas. Nós temos hoje várias unidades escolares que às vezes é na própria sala do diretor ou do coordenador, o monitor de acompanhamento de visualização dessas câmeras. Elas são inseridas na entrada da escola, nos corredores e nas salas de aula, mas também nós acabamos de finalizar um processo licitatório maior para implantar nas novas escolas que estão sendo inauguradas e principalmente nas escolas que ainda não foram instalados os sistemas. Então, esse é um processo também que está em andamento. A empresa contratante recebe a planta baixa do prédio, faz um estudo na escola, passa o cabeamento, instala as câmeras, o sistema de monitoramento e, em seguida, vai para a escola seguinte. Então, é um processo que a gente pretende dar continuidade a ele e finalizar ao longo do ano de 2023 com 100% de todos os prédios e todas as escolas. E o importante é que esse sistema ele vai estar à disposição para consulta à Guarda Municipal e à Polícia Militar em eventuais necessidades de uma ocorrência dentro da escola. E o nosso objetivo é integrar ao sistema de monitoramento e observação que existe hoje, tanto da Polícia Militar como do Trânsito, de tal maneira que a gente tem ali também alguns agentes de segurança fazendo esse acompanhamento. Então, é um projeto ousado, moderno, que vai exigir bastante empenho e tempo para que a gente possa ter 100% das nossas escolas com o sistema de acompanhamento e monitoramento eletrônico. Vamos aqui para o pessoal que está acompanhando, a gente só tem mais 3 minutinhos. Oi, boa tarde, parabenizar o nosso secretário, muito competente, parabéns ao secretário Herbert, é a Edna Fonteles, tem mais aqui na rede social, o Saulo Lobo, nosso grande amigo, assessor de comunicação. Saulo, obrigado pela ponte, meu irmão, sempre que precisar estamos aqui à disposição. A Vivian Rodrigues, aplaudindo aqui a entrevista. Cláudia Moreira, feliz ano novo, secretário, você é uma referência. A Edileia Lima, também aplaudindo a entrevista. Isabel Moraes, verdade, o Afrânio é nota 10. Prudenciana Ribeiro, boa tarde, estimado secretário Herbert Lima. Secretário, os professores temporários serão chamados para a semana pedagógica ou somente a partir do dia 1º, dia de aula? Os professores temporários serão chamados para a semana pedagógica ou somente a partir do 1º dia de aula? Se você quiser, já responde logo e depois ainda tem mais gente aqui fazendo referência. Perfeito, então. Muito obrigado pela participação de todos, pelas mensagens. Mais uma vez aqui, creditar e agradecer o trabalho de todos os técnicos que fazem a Secretaria de Educação, setores de transporte, almoxarifado, merenda escolar, Casa da Avaliação, a Escola de Formação de Professores. Aproveitar aqui para agradecer imensamente aos diretores, coordenadores pedagógicos, a todas as equipes, os professores em sala de aula, equipes técnicas, administrativas. Eu acho que o grande mérito, o grande reconhecimento do trabalho deve ser a todos esses profissionais. Em relação aos professores temporários, todos permanecem conosco, conforme estabelece a lei, até o dia 30 de dezembro. O mês de janeiro é um mês de férias. Nós iremos preparar e planejar o início da semana pedagógica. A partir do início da semana pedagógica, esses professores já são convidados a participarem, né? Nós também mantemos durante o mês de janeiro, que é um mês de férias, cursos, atividades online, nos canais de YouTube, etc. Todos são convidados, não só a participarem da semana pedagógica dentro da escola, mas também o seminário de abertura do ano letivo, que a Secretaria de Educação planeja, prepara, que esse ano vai ter como foco a recomposição dos aprendizados, ainda recuperando, e nós estamos nesse caminho, de superar os momentos mais graves da pandemia de 2020 e de 2021. Então, 22 e 23 é recomposição do aprendizado, recuperação das habilidades e principalmente dos nossos bons resultados que Sobral tem e tem se fortalecido ao longo do tempo. E para 2024, a gente prepara também a consolidação do processo de universalização, que é ter 100% de todas as escolas
em tempo integral, com protocolos, com currículos, com rotinas, e é isso que a gente vai trabalhar fortemente no ano de 2023. E a partir de 1º de fevereiro, os professores efetivos, temporários também, diretores, coordenadores, começam em sala de aula o trabalho com os nossos alunos. Então, tanto na semana pedagógica, como a partir do dia 1º, a gente conta com a presença e a participação de todos. O Afrânio, né, volta aqui e diz: grande abraço, é um prazer atender a todos e a todas que nos procuram. A Ana Melo, secretário Herbert é 10 e o Afrânio é 10. Maria da Conceição Lima, nosso secretário é muito competente e proativo. Nós é que estamos de parabéns. É a Conceição Lino. Edileia, é isso? Edileia Lima. Afrânio, você é 10, excelente profissional, super atencioso. Luzia Mendes, sobre os precatórios. Aí calma aí que você vai falar. Eu achei que tava demorando essa pergunta aqui, viu? É a Luzinha Mendes, sobre os precatórios. Já o professor fala aí, a gente já vai fazendo o fechamento. A Ana Melo, feliz ano novo ao secretário Herbert e toda a equipe da Secretaria da Educação. A Lude Paula, aplaudindo. Deixa eu ver quem mais aqui. Prudenciana Ribeiro, boa tarde a todos. Secretário, reitero o questionamento acerca das atividades dos professores temporários. Serão chamados para prestação de serviço na semana pedagógica? Acabou de responder, né? A Morgana Farias aplaudindo. Beni Sampaio, boa tarde. Pergunte ao secretário quando os professores temporários voltam à escola em 2023. Não sei se estava contemplado já dentro, ele acabou de responder, né? É por isso que é bom a gente ir logo lendo aqui as redes sociais. Keila Timbó, Tainá Vasconcelos, Ana Melo, a Edileia Lima, todas aplaudindo. Célia Nogueira, secretário, boa tarde. Auxiliares educacionais, gostaria de saber quando o senhor vai colocar nas formas terceirizadas, no caso dos auxiliares educacionais, quando que serão colocados nas formas terceirizadas. E, ok, então, em relação a essa pergunta aqui, Célia Nogueira, né? Quando que os auxiliares educacionais serão colocados na forma terceirizada, e a outra lá, que é sobre a Luzinha Mendes, sobre os precatórios. Bom, primeiro eu vou fechar. Perfeito, então. Começando pelos precatórios. Os precatórios, eles são movidos em ações judiciais, tanto pelos governos estaduais como pelas prefeituras, pelos governos municipais, no intuito de fazer uma correção sobre direitos e ganhos salariais que os professores tiveram tanto no Fundef como no Fundeb de anos anteriores. Então, o governo do estado moveu essa ação judicial. Recentemente, a governadora professora Isolda garantiu, né, o pagamento dos professores da rede estadual, e o município de Sobral também move na esfera judicial federal uma ação de ressarcimento dos precatórios referentes ao Fundef e ao Fundeb. Obviamente, quando esses recursos forem disponibilizados, quando a ação judicial for finalizada e o município de Sobral receber, conforme já em entrevistas anunciou o prefeito Ivo Gomes, ele pretende fazer esse pagamento diretamente no contra-cheque dos professores, né, em valores salariais, e uma parte dele também, conforme permite a lei e orientam os acordos, inclusive do STF, que seja investida na construção de mais unidades escolares. Então, continua os escritórios de advocacia e a própria Procuradoria do município, os advogados que pertencem à Prefeitura de Sobral, através da Procuradoria, movendo as ações judiciais, seguindo todo o rito judicial. Alguns municípios de menor porte ou que iniciaram o processo antes já conseguiram lograr êxito e já fizeram os pagamentos, e a Prefeitura de Sobral continua nessa batalha judicial, e se tudo correr bem, muito em breve, a gente deseja, ainda na nossa gestão, estar pagando, né, repassando os valores em dinheiro aos professores e também fazendo o investimento nas unidades escolares. Com relação aos auxiliares de serviços educacionais ou auxiliares de serviços educacionais, eles são regulamentados através de resoluções, portarias, decretos que criam o cargo, são também informalmente chamados de cuidadores, são profissionais que, conforme estabelece esses decretos, eles ingressam através de processos seletivos e eles desenvolvem uma atividade de apoio educacional. Então eles não se enquadram na categoria, como é o caso do auxiliar de serviços gerais, a merendeira, né, ou a manipuladora de alimentos
e o porteiro, também chamado de controlador de acesso, que são naturezas de atividades mais administrativas e, conforme orienta hoje a lei, são profissionais que podem ser terceirizados. Então, os controladores de acesso, manipuladores de alimento e auxiliares de serviços gerais continuam na terceirização. Já os auxiliares de serviços educacionais, esses, conforme estabelece a lei e os decretos vigentes, são seleção pública. Me corrija se eu estiver errado, mas só para pontuar aqui, na verdade isso não é uma particularidade do município. Depois da Constituição de 1988, tanto município, estado e federação, eles não são mais obrigados a promover concurso público para motoristas, eu não gosto do nome serviços gerais, mas os agentes de limpeza, merendeiro. Então isso é uma lei nacional, né? Só assim para ficar claro que não é por questão porque a prefeitura fez isso ou não, mas é a nacional, né? Exatamente. É uma lei federal desde a época da Constituição de 88. Né? Essa não só foi uma reforma importante, Hernani, você ter lembrado da Constituição, como também a própria terceirização, ela permite ao trabalhador ter uma série de garantias, né, em termos de CLT, né, que é equivalente à estabilidade do serviço público, mas também eles têm um piso e um regimento nacional. Sim. Então, as prefeituras que poderiam ter divergências em relação a esses salários, quando você tem um piso nacional que regulamenta essas categorias, você permite uma melhor contratação. E as próprias boas práticas de gestão pública, né, grandes prefeituras, estados, municípios, para esses cargos que fazem um papel muito importante e relevante, a carteira assinada, os direitos trabalhistas, o 13º, o vale alimentação, o cartão com a feira no final do mês, é um grande ganho. E muitas prefeituras ainda precisam fazer isso. Graças a Deus, Sobral, nesses últimos 6 anos, já garante isso. Professor, só resta agradecer, mas tem que registrar aqui também o Rony Lira, grande secretário. Parabéns pelo seu excelentíssimo trabalho. Agradecer, tá, por essa parceria, eu diria assim, porque aqui a gente representa a comunidade, você representa um serviço público. Então isso é uma parceria e como você vê as pessoas... Em relação, porque o tempo aqui é muito pouco, mas eu lembro bem que numa das nossas entrevistas, não lembro se foi na FM Coqueiros ainda, eu lembro que uma das questionamentos que veio no Facebook era essa: olha, quando é que os porteiros vão ter uma carteira, vão ter isso, vão ter aquilo? E acho que 6, 5 meses depois aconteceu, né? Então, quem sabe hoje, tantas coisas que está se falando, eu acho que no primeiro ano de gestão sua como secretário, teve muitas coisas ali, como vai ter, como tem, mas assim, aos poucos a gente vê que muitas coisas já estão se organizando. Por exemplo, concurso público era eu lembro também que era muito cobrado, concurso, e eu estou assim impressionado com a quantidade de vagas aí para esse próximo concurso, né? Então, meu amigo, eu lhe agradecer, né, por essa atenção, agradecer mais uma vez o Saulo por essa ponte, que é o assessor de comunicação, dizer que o ano será novo, 2023, mas a parceria é antiga, é permanente, sempre que vocês precisarem desse espaço para a gente falar de política pública, para a gente falar de social, de educação, de futuro, de coisas assim que cresce, que constrói, que multiplica, né? Eu não sou muito adepto daquela coisa só de baixaria, de cor disso, daquilo outro, não. É somar, é crescer. O que é que nós podemos fazer, né? Então, a gente faltou falar muita coisa ainda que a Secretaria da Educação está envolvida. A área da segurança pública, tem gente que pode achar que não, mas vocês estão lá naquele, o Ceará Pacífico, a área da saúde, vocês têm parceria com CSFs, programação de vacina. Então, são muitos os assuntos, mas o tempo não dá. Então, só nos resta mais uma vez agradecer, como sempre, em seu nome, leve um abraço para todos os que fazem Secretaria da Educação de Sobral e o desejo de que 2023 venha muito mais coisas boas. Os desafios sempre vai ter, as demandas, os pedidos da população, e sempre que chegar aqui a gente vai estar encaminhando para vocês, tá bom? Então, muito obrigado, feliz ano novo e sucesso, meu amigo. Bom, primeiro eu queria agradecer Hernani Linhares, Tony José e a toda a equipe técnica e todos os profissionais que fazem a Voz FM, né, 97.9. Agradecer pelo espaço, pela oportunidade, pela imparcialidade e por esse serviço tão cuidadoso de informar a população dos serviços públicos. Desejar um ano de 2023 de ainda mais sucesso, consolidação da Voz, que na minha modesta opinião é a rádio de referência hoje em Sobral, né, em qualidade do sinal,
em programação, em serviços e em informações ao público. Então, parabéns pelo trabalho. Deixo aqui registrada a minha admiração e o meu reconhecimento. Quero também aqui aproveitar, acho que essa é a última entrevista antes de encerrar o ano, agradecer, né, de maneira muito especial aqui as parcerias e as ações do governo do estado do Ceará, as demais secretarias da gestão municipal, né, que também colaboram, como você disse, na segurança, no trânsito, no meio ambiente, no urbanismo, para que a educação possa desenvolver um bom trabalho, um bom serviço. Agradecer também aqui e cumprimentar mais uma vez aos nossos diretores das escolas municipais, aos coordenadores pedagógicos, aos secretários escolares, às equipes técnicas e administrativas das escolas, dos agentes administrativos, aos professores que estão em sala de aula, readaptados, cuidadores, aos profissionais que já foram tão bem citados aqui, e agradecer às equipes também técnicas da Secretaria de Educação, da Escola de Formação de Professores. São muitos braços, muitas mãos e muitos profissionais com esse espírito, né, de motivação, de consciência e principalmente de responsabilidade de fazer com que Sobral permaneça sendo uma referência importante. Nós não queremos ser melhor do que ninguém, muito pelo contrário. A gente quer muito que Sobral seja uma referência, que todos os municípios ofereçam ou sejam tão bons, né, quanto o serviço que é ofertado para as nossas crianças. Mas a gente também reconhece que a gente precisa se manter muito sério, muito firme, muito focado para não perder o que nós já conseguimos e, mais ainda, avançar e melhorar naquilo que pode ser aprimorado. Então, feliz ano de 2023 a todos, com muita saúde, com muita paz e que a gente possa dar continuidade a um bom trabalho que é feito nas nossas escolas.